Olá, sejam bem-vindos ao Retap da AE do nível de inglês A2A. Vamos começar? Primeiramente, nós vamos observar aqui que temos 14 questões. Eu vou fazer comentários sobre cada uma das questões e vocês vão observar os erros e acertos de vocês. Se houver dúvidas, podem, depois do vídeo, perguntar, mandar mensagem, que a gente vai conseguir aprender melhor. Antes de mais nada, eu quero apresentar cada questão e vou dar o feedback para que vocês observem aí o que erraram, o que acertaram e aprender. Nós vamos fazer uma revisão breve sobre os assuntos que a gente estudou e vamos colocar em prática. Então, a primeira questão fala de rotina, do verbo no simple present, né, no presente simples. E observem que ele está pedindo que você relacione a figura com as atividades de cada uma dessas pessoas, né, que elas fazem no seu dia a dia, na sua rotina. Antes de mais nada, a gente lembra que estudamos logo no início das aulas, ainda no colégio militar, os pronomes pessoais, o verbo to be, que é o verbo ser ou estar no presente, e logo em seguida a gente falou sobre rotina, né, verbos no presente. Falei sobre as regras. Então vamos relembrar um pouquinho. A primeira delas é sobre os personal pronouns. Então, o que são os personal pronouns? São os pronomes sujeitos, né? São os pronomes pessoais do caso reto. Então, relembrando, na nossa língua a gente fala eu, tu, ele, ela, né? Nós, vós, eles. Então, aqui na primeira pessoa, observem que nós temos I, eu, né? You, você, porque no inglês não tem o tu, né? Nem o vós. Aqui nós temos a terceira pessoa do singular, que é ele ou ela, he, para ele, she, para ela, e o it, que é para ele ou ela, coisas, animais, um pronome neutro, né? E as pessoas do plural, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, nós temos we, nós, you, vocês, e they, que são eles ou elas. Observem que no singular nós temos três pessoas, três pronomes, né? Para a terceira pessoa do singular, he, she, it. E no plural só existe uma pessoa, eles ou elas, né? They. É diferente no plural, só tem uma. Então vamos prosseguir. Nós temos aí a figura desse garotinho, ele está se apresentando, ele está falando My name is Walt. E aí ele usou o pronome eu, né? I am 6 years old. Ele está falando que está com 6 anos de idade, né? A gente fala eu tenho, né? Na verdade, a gente está com tal idade. Cada ano a gente vai mudando de idade. Então, qual é o pronome que se refere à pessoa eu em inglês? I. E sempre esse I é escrito maiúsculo, mesmo no meio de uma frase, sempre, nunca minúsculo. Próxima questão, aqui nós temos Who can help me? Né? A professora pergunta, quem é que pode me ajudar? E como vocês são muitos voluntários nas aulas lá no colégio, vocês dizem logo o quê? Eu, né? I, me, teacher. E aí eu escolho você, né? You, Lia. Então, you é você. Nós temos aí, this is Andrew, né? Este é o André. O Andrew. Ele é um bom aluno, né? He is a good student. Por que eu usei o he? Porque he se refere ao Andrew, né? Ele. Continuando, nós temos agora a garotinha aqui que se chama Alice. Eu estou apresentando para vocês. This is Alice, né? Essa aqui é a Alice. She wants to be a ballerina, né? Ela, né? She, porque eu estou falando da Alice, da Alice aqui. Eu usei o pronome she, ela. Observe que todos os pronomes sujeitos vêm antes dos
verbos, né? Então, she wants to be a ballerina. Continuando, nós temos aí um belo animal, o leão. Então, eu estou falando, the lion is my favorite animal. Não é, tá? Só se for um gatinho menor que esse. The lion é ele, né? O leão. Qual é o pronome que eu vou substituir? Ele, a gente já aprendeu que é he, ela é she e o it é ele ou ela. No caso aqui é um animal, é neutro, né? Então a gente não está tratando do gênero, a gente está falando do animal, algo neutro, né? Então é ele, né? It. Mas se for my cat, meu gatinho, my cat, Milo, is my favorite animal. My cat is my favorite animal. Então eu vou falar aqui. Posso chamar de it, ou então eu posso substituir pelo he. Por quê? Porque animal, a gente tem o lado afetivo, trata como um filho. Então, nesse caso, a gente pode chamar he or she, no lugar do it. Mas quando é um animal que a gente não tem afetividade nenhuma, eu não quero afetividade com este leão aí. Então, a gente vai chamar de it, ele, né? Porque é algo neutro. Então, it is big and strong, né? Ele é grande e forte. Próxima questão, está falando de 3 crianças e ele está apresentando, ele está dizendo my friends and I, né, meus amigos e eu. O que ele está dizendo sobre essas 3 figurinhas aqui? My friends and I love soccer. Né? Então ele está dizendo que eu e meus amigos amamos o quê? Soccer, futebol, né? Soccer é o futebol brasileiro e football é o futebol americano. Qual é o pronome que eu vou substituir eu e mais alguém? Que a pessoa forma nós, né? O pronome é we. We are great players. Nós somos grandes jogadores. Então, observem. Eu não começo aqui na frente com o I. Sempre que eu tenho eu e mais alguém, o I vem depois das pessoas. Então, o eu e o Bob, eu vou falar I and Bob ou Bob and I? Você vai Bob and I. Sempre o I vem depois no sujeito, quando se representa nós, né? Então, por isso que eu usei we, porque eu estou falando eu e meus amigos. Agora, let's cook. Can you help me, girls? Ela está falando para as garotinhas. Vocês podem me ajudar? Vocês, né? No plural. You. A gente sabe que you pode ser tanto no singular quanto no plural. Pode ser você ou vocês. Continuando, nós temos aí novamente o sujeito they, eles. Eles quem? A mãe e os garotos, né? A mamãe aqui e os seus boys, né? Os seus garotos estão o quê? Felizes, né? Mom and the boys are happy. Então, eu substituo a mãe e os garotos pelo they, né? Pelo pronome eles. They are at the beach. Então, eles estão na praia. Vamos praticar? Now you. Look at the picture. This is William. What's the pronoun that we use here? Remember? William. He is a doctor. Então, se é William, é ele, né? Então, eu uso o pronome he. Próxima. These are Beth and Cynthia. Então, o que você substitui aí? Beth and Cynthia? They are good friends. Então, elas são boas amigas. Elas porque eu estou falando da Beth e da Cynthia, ok? Entendido aí? Finalizando aqui, nós temos my dogs are cute. Né? Estou falando que os meus cachorros são fofos, né? Cute, fofos. Qual é o pronome que eu vou substituir? Ah, mas dog é neutro. Dog não é neutro? É, no singular poderia substituir pelo it. Mas lembram que no plural não existe essa diferença? Então, qual é o pronome? They. They are very smart too. Eu estou falando que meus cachorros são fofinhos, bonitinhos e eles são muito inteligentes, espertos também, né? Smart, inteligente, né? Intelligent, esperto, né? Aqui temos outro animal, só que agora eu estou falando we are big elephants. Está pedindo para você o quê? Correct the sentence.
It is a big elephant. Choose é escolher. Então, escolha qual é a sentença correta. We are a big elephant or it is a big elephant. Qual das duas frases seria relacionada à figura? We are or it is. Nós somos ou ele é? Então, a resposta correta é It is a big elephant. Essa é a resposta, porque eu estou me referindo a um animal neutro, né? Próximo aqui, corrijo. He is Julia, my grandma. Estou falando que she is Julia, my grandma. He or she, quando eu falo de uma mulher. He é para homens, né? E she é para mulheres. E o it é neutro. Então, a opção correta aqui seria She is Julia, my grandma, né? Ela, a Julia, né? Ela é a minha avó. Finalizando, nós temos aqui para usar o pronome pessoal correto, substituindo o nome pelo pronome. Né? Phil. Phil is a cute baby. Né? Phil é um bebê fofinho. Qual é o pronome que eu vou substituir? He. He is a cute baby. Quando o bebê está dentro da barriga da mamãe, eu não sei o sexo ainda, o gênero, né? Então eu vou tratar de it. Por quê? Porque eu não sei, é neutro. Mas a partir do momento que eu sei que é um baby boy or a baby girl, eu vou usar o he or she, ok? My mom and I, lembram? My mom and I love books. Eu estou falando que a minha mãe e eu amamos, adoramos livros. Então, qual é o pronome que substitui my mom and I? Isso mesmo. We, nós, né? Então, voltando lá para nossa AE, nós temos aqui a primeira questão. E nós temos a Lisa, Jacob, Simon, Amanda, Fred and Lucy, Ken. Observem que eu estou me retratando a pessoas, ele, ela, e aqui, Fred and Lucy, né? São duas pessoas, são eles. A mesma coisa aqui, ó, Jim and John também são eles. Então, qual é o pronome que eu vou substituir pela Lisa? She. Amanda, she. Emma, she. Agora, Jacob, Simon e o Ken, he, porque é ele, né? Fred and Lucy e Jim and John são eles, então vou usar o they, só para a gente relembrar. Agora a gente vai revisar o assunto dessa questão, que é simple present, que é o presente simples. Então, vamos ao presente simples. Observem que nós estamos tratando de simple present para rotinas. Simple present tense for routines. The simple present tense is used to express routine actions, things we do as a habit. Então, a gente usa o presente simples para falar de ações de rotina, né? Coisas que nós fazemos como um hábito. Olha os exemplos. I watch TV after dinner. We get up at 7 every day. My parents work hard during the week. Então, estou retratando aqui 3 frases falando de rotina, que eu assisto TV depois de jantar, que nós nos levantamos às 7 todo dia. Meus pais trabalham muito, né, durante a semana. E relembrando aí que nós temos as expressões de tempo, né? After dinner, depois do jantar. Every day, que é todo dia. During the week, que é durante a semana. E aqui embaixo nós temos algumas palavrinhas comuns que são bem usadas quando a gente quer indicar rotina, hábito, fatos no presente. Então, every day, ou every month, ou every week, que é todo dia, todo mês, toda semana, indica hábito, né, rotina. E nós temos os advérbios de frequência também, né, que significa sempre, always. O contrário de always é never, que é nunca. Nós temos usually, sometimes, né, que é usualmente, e sometimes é às vezes, né, algumas vezes. Isso nós vamos ver na próxima unidade, unidade 3. A gente vai revisar esses advérbios de frequência, ok? Prosseguindo, nós vamos aqui observar
Como que eu conjugo um verbo no presente? Eu digo I work, you work, he, she, it, que é a terceira pessoa do singular, que a gente já aprendeu, que é ele ou ela. Eu tenho um diferencial aí, perceberam? Eu acrescentei o S. Então, eu falo he works, she works, it works. E no plural, we work, you work, they work. É work para todas as pessoas, exceto para he, she, it. Só essa terceira pessoa singular que é diferente. Então, a gente já sabe que a regra geral é acrescentar o S na maioria dos verbos no presente na forma afirmativa. Vamos rever isso? Então, qual é a general rule, a regra geral? The general rule for routines in the simple present tense with the third person singular, que é o he, she, it, que é ele ou ela, né? And S is added to most of the verbs. É para todos os verbos que é adicionado S? Não. É adicionado para a maioria dos verbos. Por quê? Porque alguns verbos são diferentes. Vamos ver isso aí? Então, olha o que está escrito aí. Depending on the verb, dependendo do verbo, it's added ES or IES. Vamos ver quando a gente usa o presente com ES ou IES adicionado ao verbo. Olha o exemplo aqui. Lily watches TV every evening. Eu estou falando do hábito que a Lily, ela assiste a TV toda noite. Toda noite ela está lá, no mesmo hábito, na mesma rotina, assistindo TV. Né? Então, se eu falar eu assisto, eu falo I watch TV every night. Né? Mas a Lily é ela, é she, lembra? Então, o que aconteceu com o verbo watch? Nós acrescentamos o S, como na regra geral? Não, nós acrescentamos S, né? ES, watches. Então, observem essa regrinha. Nós temos ES, ok? E qual é essa regra? With the third person singular, né? Com a terceira pessoa do singular, que é o he, she, it. And S is added to most of the verbs. Essa é a regra geral. E os verbos que terminarem em CH, SH, X, O, Z, SS, a gente não vai acrescentar o S. O que a gente acrescenta? É S, né? ES, que é o caso de watch, watches, go, goes. Então, o que aconteceu com esses verbos? Olha o exemplo. I go to the shopping mall on Sundays. Eu falo I go, eu vou ao shopping, né? Aos domingos. Mas a Lily, o que eu falo da Lily? Goes. Por que eu acrescentei ES? Porque é um verbo que termina em O. Então a regra é: os verbos terminados em CH, SH, X, O, Z e SS nós acrescentamos ES. Ok? Lembraram? Vamos ao próximo. Nós temos aí, relembrando, a regra geral é acrescentar S aos verbos terminados em CH, SH, X, O, Z e SS, nós acrescentamos ES. E quando terminar em Y, olha só o que ele diz aqui. With the third person singular, he, she, it, para a terceira pessoa do singular, que é ele ou ela. And S is added to the verb ended in Y, preceded by a vowel. Y plus S. Então, o que ele está dizendo? Que quando o verbo terminar em Y e for precedido de uma vogal, nós seguimos a regra geral, acrescentando o S. Então, olha o exemplo. I play soccer on Fridays. Eu jogo futebol às sextas. My brother plays football. E o meu irmão joga futebol americano. Então, I play, my brother plays. Lembram que my brother é ele, né? É he. Então, para he, she, it, o que acontece? Regra geral, acrescenta S. E se o Y for precedido de uma vogal, antes do Y vem uma vogal, acrescentamos S, igual à regra geral. Mas e se os verbos terminados em Y não forem precedidos de uma vogal? Pelo contrário, for uma consoante, que é a regrinha que está escrita aqui. Verbs ended in Y, preceded by a consonant. O que vai acontecer com esses verbos?
o Y ele vai ser substituído pelo IES. Então, Y substituted by IES. Example, study, studies, cry, cries. Se eu disser que eu choro toda vez que eu assisto ao filme do Titanic, eu vou falar I cry every time I watch Titanic. Então, I cry, eu choro. I'm very romantic. Brincadeira. Mas se eu disser que o bebê chora a noite inteira, coitada dessa mãe, né? Então eu vou falar the baby, que é ele, né? Ou ela. The baby cries. Eu elimino o Y, substituo esse Y pelo IES. Essa é a regrinha do Y quando ele for precedido de consoante. Olha o exemplo aqui embaixo. I always carry my laptop with me. Então, eu sempre carrego meu laptop, né, meu computador, comigo. Então, I always carry, eu sempre carrego. E a Suzy? Suzy é ela, she. O que aconteceu com o verbo carry, que é carregar? Terminado em Y, precedido de uma consoante. O que vai acontecer? Eu vou substituir esse Y pelo IES. Então, vou falar Suzy carries her cell phone with her at all times. Então, a Suzy, ela leva o celular dela com ela o tempo inteiro, né? Ela carrega, ela leva com ela, ok? Continuando, nós temos aí outras pessoas com outras atividades parecendo aquele exercício lá da prova. Então, esse garotinho aqui, ó, qual é a rotina dele? Listen to music. Quando eu digo eu ouço música depois da aula, então eu falo I listen to music after class, after school. Mas se eu disser ele eu vou falar he listens to music after school. É esse tipo de exercício que vocês fizeram lá na AE, bem parecido. Adiante, nós vamos falar da forma negativa. Para formar a negativa no presente, nós usamos um auxiliar. Nós temos aí os personal pronouns, os pronomes pessoais, e também nós temos aqui o auxiliar mais o verbo. Personal pronoun, I, you, he, she, it, we, you and they. E aqui nós temos o quê? Auxiliary plus the verb. Para que serve um auxiliar? Já está dizendo, para ajudar. Ajudar a quê? A identificar o tempo verbal. Na nossa língua portuguesa, eu digo eu trabalho no presente, eu trabalhei no passado e eu trabalharei, ou eu trabalharia se eu estivesse fora dessa questão do risco, né? Eu trabalharia lá no colégio militar. Então, quando eu digo eu trabalho, né? E na negativa eu digo eu não trabalho, no passado eu trabalhei ou eu trabalhava, eu não trabalhava no passado, na negativa, o que é de diferente? Eu apenas modifico o verbo. Eu trabalho, termina com O, eu trabalhei ou eu trabalhava, termina com ei, ava. Então, essas terminações chamadas desinências, que indicam o modo e o tempo do verbo, desinência, né, que vem após o radical do verbo, elas indicam o tempo verbal. E no inglês, como é que eu vou descobrir se o verbo está no present, no past, no future? É o que a gente vai ver agora. Nós precisamos de um auxiliar na negativa. Então, no presente, a gente acrescenta S para a maioria dos verbos, para he, it, mas na negativa a gente não acrescenta S. Vocês perceberam aí? Então, na negativa, eu vou usar o auxiliar do. O do ele não tem tradução, ele só indica que o verbo está na negativa. Então, eu falo do, mais o not vira don't. Então, don't é o auxiliar na negativa para transformar, para dizer, identificar que esse verbo work está no presente. E por que para he, it eu usei o doesn't? Lembram que os verbos que terminam em O a gente acrescenta ES? Então, do vira o quê?
does. O do e o does, eles não têm tradução quando são usados como verbo auxiliar. Então, como verbo comum, normal, ele significa fazer. Então, quando eu digo, eu faço meu exercício, eu respondo, I do my exercise. E quando eu não faço, eu vou usar o quê? O auxiliar, indicando o presente, I don't do. Então, o do é verbo, fazer, mas ele precisa de um auxiliar para transformar para negativa. Então, eu falo, I don't do. Entendido aí? Então, observem que para a terceira pessoa, he, she, it, nós não acrescentamos o S. Por que não? Porque na negativa, o doesn't já é diferente dos demais. Então, não há necessidade de indicar a diferença para he, she, it duas vezes, né? Com o doesn't e mais o S no verbo. Então, fica somente doesn't work. Lembrando que don't é a contração de do mais o not. E o doesn't é a contração de does mais o not. Ok? Vamos adiante. Nós temos aí simple present tense. In the negative form, it's necessary to use the auxiliaries don't or doesn't. Doesn't is used with the third person singular, he, she, it, and the verb continues in the same base form. Então, o verbo não muda, ele continua na terceira pessoa da mesma forma. Lembram? Olha o exemplo lá embaixo. Joe doesn't like pizza. Então, o like não precisou acrescentar o S. Se fosse na afirmativa, seria Joe likes pizza, né? O Joe gosta de pizza. Mas a negativa não acrescenta o S quando eu usar o doesn't, ok? Lembrem-se, negativa sempre vai usar don't ou doesn't, que são os verbos auxiliares que indicam que o verbo está no presente na forma negativa. Olha o outro exemplo lá embaixo. We don't watch TV after lunch. Olha o don't, que é o auxiliar da negativa, mais o verbo watch, ok? Observem que na terceira pessoa, lá embaixo, a Sarah, né, a Sarah, eu usei o quê? Doesn't clean. Não acrescentei o S ao verbo clean, que é o verbo limpar, e eu estou dizendo que a Sarah, ela não limpa o quarto dela. Complicado, hein, Sarah? Então, nós temos aí doesn't, don't, que são os auxiliares da negativa. Doesn't é usado para he, she, it, não muda o verbo, e don't é usado para as demais pessoas. I, you, we and they. Ok? Na interrogativa também vou usar o auxiliar, só que antes do sujeito, antes do pronome pessoal aí, né, o sujeito. Então, eu vou perguntar, do I work? Do you work? Mas para he, she, it, o que eu usei? Does. Does he work? Does she work? Does it work? E eu não acrescento o S ao verbo. Toda vez que eu usar o does para he, she, it, eu não vou modificar o verbo. Ele permanece o mesmo. It continues the same, right? E para as pessoas do plural, we, you and they, eu uso o do para fazer perguntas antes dos sujeitos aí, né? Do we work, nós trabalhamos. Do you work, vocês trabalham. Né? Do they work, eles trabalham. Eu quero saber se os seus pais trabalham em uma escola. Como que eu perguntaria? Se são seus pais, your parents, são eles, né? They. Então, eu vou usar o do ou o does? Eu vou usar o do. Então, ficaria do your parents, né? Os seus pais. Do your parents work in a school? Do your parents work in a school? Aí você responderia, yes, they do, se ambos forem professores, né? Ou diretor, ou trabalharem em uma escola. Mas se nenhum dos dois trabalham em escola, você vai responder, no, they don't. Mas se só a sua mãe é uma professora, você vai falar, well, my father doesn't, né? Na negativa, meu pai não. My father doesn't. But, né? Mas, porém, no entanto, but my mother does. Né? Por que does? Porque é ela, né?
Yes, she does. Sim, ela trabalha. Ok? Finalizando aqui, nós temos, in the interrogative form, it's necessary to use the auxiliaries do or does. Does is used with the third person singular, he, she, it. Lembrem-se, does é usado somente com he, she, it, que é a terceira pessoa do singular. And the verb continues in the same base form. O verbo não muda, ele continua na mesma forma, no infinitivo. Ok? Não acrescenta S, nem ES, não tira o Y e troca por IES, nada. Só faz essa mudança na forma afirmativa. Porque na negativa nós já temos o don't e o doesn't, e nas perguntas nós já temos o do e o does. Então, does é para he, she, it, e o do é usado para as demais pessoas. I, you, we and they. The auxiliaries always come before the subject. E os auxiliares numa question, numa pergunta, sempre vem antes do sujeito. Então, olha os exemplos aí. Does, por que does? Porque é a Linda, é ela, né? Does Linda like soccer? A Linda gosta de futebol? Yes, she does, né? Sim, ela gosta. Ou no, she doesn't. Não, ela não gosta. What do you do, né? O que você faz? What do you do in the morning? I study, né? Eu estudo. I sleep. Eu durmo. E a última pergunta nós temos: Where do your parents work? Onde que os seus pais trabalham? E aí você vai responder: My father is a military. He works at CMA. And my mother doesn't work. A minha mãe não trabalha. She is a housewife. Né? Ela é uma dona de casa. Ou então, she works in a school. She is a teacher. Né? Ela trabalha em uma escola. Ela é uma professora. She is a nurse. Ela é uma enfermeira. E assim por diante. Ok? Lembrando que do é usado para as pessoas I, you, we and they. E o does para he, she, it. Ok? Até aqui tudo bem? Então vamos relembrar? A pergunta aqui com when. When significa quando. Lembram dessas perguntas que a gente chama de double H questions? Eu quero buscar o quê? Information, né? Buscar informação. Então eu vou olhar a figura e vou fazer a pergunta usando when. Quando? Então eu quero saber a resposta em vermelho na primeira figura está in the park. No parque. Então, when é sobre tempo, né? Então, parque é lugar. A segunda figura nós temos em vermelho aí, after lunch, depois do almoço. Fala de tempo, né? Lá na próxima figura, à esquerda, nós temos at 6 o'clock, falando de hora. Também pode ser sobre o tempo. E a última figura fala que o Jim, ele assiste TV às 8 horas da noite. Mas eu não estou enfatizando o tempo, eu estou enfatizando a ação. Olha em vermelho lá, né? Watch TV. E as perguntas que eu vou fazer é com when, what time, what e where. Então, qual dessas figuras eu vou usar o where? Eu já sei que é lugar, where é onde. Então, a primeira figura seria where do the family and the boys go? Or where do your friends go every Sunday? Aí você responde. They ride a bike in the park. Where do they ride a bike? Onde que eles pedalam, né? Onde que eles andam de bicicleta? Por aí, né? Então, they ride a bike in the park. A outra opção seria when, quando. E what time, a que horas. Então, tem diferença? Sim. Eu pergunto, when do your friends do homework? Né? Quando é que os seus amigos fazem a tarefa de casa? Então, depois do almoço, after lunch. Poderia perguntar what time? Sim, mas eu tenho duas figuras aí falando de tempo, só que para hora eu vou perguntar what time. Poderia perguntar com when? Sim, sem problema. When does your mother wake up? Mas a melhor pergunta seria what time does your mother wake up? Lembrando que does porque é a sua mãe, ela. Então, she wakes up at 6 o'clock. E a última figura aí nós temos o Jim, terceira pessoa, ele, né? Eu já sei que a minha pergunta vai ser com does.
a respeito do que ele faz às 8 horas da noite. O que ele faz à noite? Então eu vou perguntar, what? O que, né? What do or does? Does, né? Porque é ele, né? O Jim. Então a pergunta seria, what does Jim do at night? Ok? Então eu espero que vocês tenham aí observado sobre o Simple Present. E voltando aqui para a nossa AE, a gente já pode prosseguir e responder. Vejam aí que o Jacob está ouvindo música. Então, o Jacob ouve música. A Lisa assiste, né, ao programa de TV. O Simon estuda. Já o Fred e a Lucy são eles, né? They. Então, eles nadam. E assim por diante. Vamos então responder? Como eu sei que é o Jacob, é ele, né? Eu vou observar lá que ele ouve música. Então, eu vou procurar listens ou listen. Lembram que a gente acabou de revisar? Acrescenta S porque é o Jacob. E a Lisa? A Lisa, vamos relembrar aqui na figura. Lisa assiste TV, né? Então, vamos lá na Lisa. Lisa, eu tenho watch TV e eu tenho watches TV. Lembraram da revisão? Acrescenta S ou ES? ES, né? ES. Por quê? Porque é um verbo terminado em CH. Remember? The verbs ended in CH, SH, X, O, Z and SS. We add ES, né? A gente acrescenta ES para os verbos terminados em CH, SH, X, O, Z e SS. Então, watches é a resposta correta, porque eu estou falando dela, da Lisa, né? Ela, she watches, ela assiste. Se fosse eu, seria I watch, sem o ES. O Simon estuda, né? Pela manhã, ou ele faz a tarefa de casa. Vamos observar qual é a opção aqui que nós temos. Nós temos studies e nós temos o study aqui em cima. Então, a dúvida fica entre esses dois. Mas a gente já sabe que o verbo terminado em Y, se for precedido de vogal, como lá em play, eu só acrescento o S, porque o Y aqui é precedido de uma vogal. Então, quando ele é precedido de vogal, o que vai acontecer? Acrescento S. Mas se o Y for precedido de uma consoante, preceded by a consonant, o que acontece? Troco o Y por IES, que é o caso aqui, porque eu estou falando dele, né, do Simon. He studies. Se fosse eu, seria I study in the morning, ok? Prosseguindo, nós temos a Amanda. E quais são as opções para ela? Nós já usamos o listen, nós já usamos o study e o watch TV. Então, observando as demais opções, nós temos o que para Amanda? She goes roller skating, é isso? Ela anda de patins, ela vai passear aí de patins pela vizinhança. Então, seria go ou goes? Lembram? Verbos terminados em O acrescenta ES. Goes roller skating. Porque ela, a Amanda, né? Fred and Lucy. O que acontece com o Fred e a Lucy aqui? São eles, né? Fred and Lucy. Então, Fred and Lucy, eles nadam. O verbo nadar é swim. Como aqui não está o swim, tem go swim, que é a mesma coisa, né? Ao pé da letra, você nunca vai traduzir. Ir, nadar. Não. Eles nadam. Então, eu vou usar Fred and Lucy go or goes. Eu só acrescento o ES para he, she, it. Terceira pessoa, né? The third person singular. Então, aqui a opção correta é go swimming. Muita gente errou essa questão porque pensou que era só uma pessoa. Não observou que são dois nomezinhos, plural. Então, são eles, né? They go swimming. O Cam, a pergunta que eu faço para vocês sobre o Cam, sobre a rotina do Cam, é what does or what do Cam do twice a week? O que o Cam faz 2 vezes na semana, né? Twice a week.
2 times a week. A minha question é, what does Ken do twice a week? Eu usei o does na minha question porque é ele, né? Terceira pessoa, does. Então, what does he do twice a week? Ken plays soccer or plays soccer? Como eu já sei que é ele, o Ken, eu já sei que eu vou acrescentar o S porque the verb is ended in Y preceded by a vowel. Play, plays, ok? Se fosse a pessoa, eu seria I play. Mas como é o Ken, ele, he, eu usei o S, porque é um Y precedido de vogal, ok? Emma, take a look at Emma in the picture. What does Emma do after school? Eu usei o does nessa question, por quê? Porque eu estou falando da Emma, né? What does she do? What does Emma do after school? E a resposta é Emma often. Então, a Emma, ela frequentemente faz o que depois da escola? Nós temos lá em cima a opção use the computer, que é o que representa a figura aí, usar o computador, né? E uses the computer. Como eu sei que é a Emma, she, ela, né? Então, eu vou usar o use or uses? Uses, né? Com S, porque é ela, né? She, Emma. E por último, Jim and John. Take a look at the picture here. What do Jim and John do together? O que o Jim e o John fazem juntos, né? O que eles sempre fazem juntos? What do they always do together? Aqui eu perguntei do porque eu estou falando do Jim e do John. Se fosse só o John, seria What does John do in the morning, por exemplo, né? O que o John faz pela manhã? Mas como são eles, what do Jim and John do in the morning or together? What do they always do together? E a resposta é spend time ou spends time? Porque todas as opções aqui a gente já usou, então sobrou somente essas duas aqui. Sobraram essas duas. Spend time, spends time. Se fosse só o John, seria com S, né? He spends time, acrescento S. Mas como são eles, Jim and John always spend time together. Entendido aí? Então, nós vamos agora passar para a segunda pergunta aqui, que é de identificar os objetos dentro de uma bolsa. Do you remember? We are talking about objects in a bag. Aqui fala que as mulheres, usualmente, elas carregam muitos objetos em suas bolsas. Então, a figura aqui dessa handbag e os objetos. Muita gente ficou desesperado na hora da prova porque demorou a aparecer esses quadradinhos aqui. Quando a prova tem figuras, ela demora um pouco a carregar. Vocês viram que quando eu coloquei ele demorou um pouquinho a aparecer? Então, não se desesperem. Esperem com calma aparecerem, né, a imagem completa para você poder responder, ok? Observem aqui que nós temos umbrella, mirror, hairbrush, wallet, change purse, chewing gum. Eu pedi que vocês revisassem, né, os personal objects que a gente estudou ainda lá no Colégio Militar e responder corretamente essa questão, né? Quem não lembrava, poderia tranquilamente pegar o seu livro, revisar antes de responder, porque é uma prova com consulta. Então, nada impedia vocês de utilizar o material de vocês. Saibam disso. Eu falei para vocês no e-mail, né, que eu mandei. Vocês teriam acesso ao dicionário, ao livro, as anotações. Era uma prova totalmente livre para consultar. Todas as AEs de vocês são com consulta, mas tem que saber consultar, tem que estudar antes, não é só consultar na hora e tentando buscar a resposta. Aí você se perde, né? Tira o foco. Tem 1 hora e 30 minutos, tem que ser rápido. Por isso a importância de estudar. Não teve aluno que nem precisou procurar ajuda, né? Já sabia porque já tinha estudado muito bem. Aí esses alunos aí, os que não estudaram, vamos caprichar e melhorar, ok? Então nós temos a primeira figura. Nós temos umbrella,
Mirror, hairbrush, wallet. Eu já sei que ali é uma carteira, né? Wallet. Aí eu vou arrastar a palavrinha wallet até a figura e vou soltar quando eu chegar bem aqui, ó. Soltei e voltou. Acontece, viu, gente? Então, wallet é carteira. Então, eu vou soltar aqui. Tem que deixar bem quadrado aqui para fixar. E assim por diante. Nós vamos observar e identificar cada uma das figuras aí. Então, para a gente ganhar tempo, vamos lá preencher com as respostas corretas. Umbrella é sombrinha. Nós temos o wallet, que é a carteira. Nós, ó, tá vendo? Demorando um pouco a carregar, né, a imagem. Internet não funciona muito bem, muita gente usando o computador, né? Então, a resposta correta, vamos lá identificar. Aqui é change purse, né? Que é aquela bolsinha para guardar moedinha trocada, né? Change é troco, né? Purse é bolsa, change purse. Viram como demorou um pouquinho, mas aparece, tá? Aqui, hairbrush, que é a escova de cabelo. Hair é cabelo, brush é escova. Se fosse escova de dente, seria toothbrush, né? Aqui nós temos o mirror, que é o espelho. Aqui o chewing gum, trident, que é chiclete, né? Goma de mascar. Chew é mascar, chewing gum é a goma de mascar. E aqui a umbrella, que é a sombrinha, né? Ok? Próxima questão. Adiante, nós vamos aí na terceira questão, que é para completar. Na terceira questão, filling in, que é completar, vocês têm aí o que a gente já fez a revisão do Simple Present, vai ser mais fácil de compreender. Aqui dentro de cada uma dessas caixinhas, nós temos os verbos com negativa, don't, doesn't, e os outros verbos aqui com S, sem S, com ES. Observando na letra A que nós temos my dad é meu pai. Na B nós temos my brother and I, né, o meu irmão e eu. Na C nós temos mom. Na D nós temos my friend Thomas. Na letra E nós temos a pessoa eu, né, I. Então, o que vai ser diferente aqui? A gente já relembra aí o que acabamos de revisar. Meu pai não é ele, não é he? Então, já vai ser diferente o verbo. My mom também, é ela, né? She. Aqui, eu e meu irmão, somos nós, plural. Eu já sei que o verbo não muda na afirmativa, né? E na negativa também não, eu vou usar o don't. Mas o dad e a mom, né? O pai e a mãe, ele ou ela, já vai ser diferente. Então, vamos observar? My dad, qual é a melhor resposta aqui? Don't like já está fora. Por quê? Porque don't não se usa para terceira pessoa, meu pai, ele. Então já está fora. O help também está fora, porque para ele a gente acrescenta o S. Watch também está fora, por quê? Porque seria com ES, né? Aqui, ó, ES para terceira pessoa do singular. Help também não, porque teria que ter o S, helps, né? Para he, she, it. Watch, aqui, como eu falei, né? Também estaria fora. Teaches, meu pai ensina, poderia ser, né? Com CH, acrescenta S, porque é ele, né? Drives, acrescenta o S. Take e drive já estão fora. Por quê? Porque não acrescenta o S aqui e nós estamos falando my dad, terceira pessoa. A outra opção, na negativa, nós temos o doesn't like. Poderia ser porque é o meu pai, né? Ele não gosta. Terceira pessoa eu uso doesn't na negativa. E takes seria também possível porque eu estou falando de verbo na terceira pessoa do singular, acrescentar S. Só que eu tenho que ver qual é desses verbos que melhor se encaixa aqui e tem sentido, né? Eu estou falando que o meu pai, o quê? Ele dirige, ele vai de carro para o trabalho. Então, dirigir é drive. Então, nós temos aqui drive e drives. A opção correta é com
S, né? Porque é ele, meu pai, my dad. My dad drives to work. Meu pai vai de carro para o trabalho, ele dirige para o trabalho. But my mom, mas a minha mãe, o que que acontece com a minha mãe? Ela pega o ônibus, o verbo pegar o ônibus, tomar o ônibus, né? Take a bus. Só que take aqui eu não posso usar, por quê? Porque é a minha mãe, my mom. Então eu acrescento o S, takes a bus. Na letra B, nós temos my brother and I. Aqui não tem terceira pessoa, não é só meu irmão, my brother. É my brother and I, meu irmão e eu. Então eu já sei que o verbo vai ser o quê? Se eu estou falando de TV à noite, então é o verbo assistir. O verbo assistir é watch. Lembrando que para a pessoa eu e meu irmão, somos nós, né? We, o verbo não acrescenta ES. Mesmo a gente lembrando da regrinha, verbo terminado em CH, acrescenta ES. Somente para he, she, it. Se fosse só meu irmão, my brother, seria watches. Mas é my brother and I. Então, my brother and I watch TV at night. Né? Então, meu irmão e eu assistimos TV à noite. Na letra C, nós temos novamente terceira pessoa do singular, igual aqui, ó, mom. O que que a minha mãe faz na faculdade? Né? What does mom do at college? Então, a minha mãe, ela, she's a teacher, she teaches, ela ensina. Por que acrescentou S? Porque é ela, né? She, my mom. Mom teaches geography at college, né? A minha mãe, ela ensina geografia lá na faculdade. Na letra D, eu tenho o meu amigo Thomas, é ele, né? Terceira pessoa do singular, he, my friend Thomas. Fast food é comida rápida, né? Aquelas comidas que nos fazem muito mal. Então, mas tem gente que adora, né? Então, my friend Thomas, o que que eu vou falar aqui? Que ele não gosta. Don't like or doesn't like, não é ele. Então, don't é para as demais pessoas. O doesn't é para he, she, it. Então, my friend Thomas é he. Então, a resposta correta seria my friend Thomas doesn't like fast food. Ele não gosta de comida rápida. Letra E, a pessoa que I é o que restou, né? Já foi usado like, what, já foi usado what, drive, take, e o like e o take. Então, qual é a opção correta que sobrou aqui? Help. Como a pessoa aqui sou eu, I help. Se fosse meu irmão, ajuda minha mãe, seria my brother sometimes helps, né? Com S. Mas eu estou falando da pessoa I, eu. Então, I sometimes help my mother at home. Entendido aí? Essas são as respostas dessa questão. Espero que vocês tenham aí acertado tudo. Na próxima questão, quarta questão, observem que lá na quarta questão, vocês teriam que completar com os adjetivos, né, possessivos, né, que são os pronomes possessivos adjetivos. Vejam aqui que demora um pouco a abrir a caixinha para você responder, né? Então, novamente, tem que ter um pouquinho de paciência com o sistema do AVA, né? Então, nós temos aqui, number one, Paula is a teacher, a Paula é uma professora, classes are really cool, né? As aulas são realmente ótimas, né? Maravilhosas. Eu estou falando de quem? Da Paula. E eu estou aqui pedindo que vocês usem os possessivos. O que é um possessive? Vamos lá relembrar? The possessive adjectives. Attention here. We have I live here. It's my house. Se eu estou falando da pessoa eu, I, então é meu, minha, meus, minhas. My. My é o pronome possessivo. O que é um possessive pronoun? Adjective possessive. Então, são os possessivos adjetivos. Por que é chamado assim? Porque acompanha um substantivo, vem antes de um substantivo. My house, our class.
Então, sempre o adjetivo possessivo, ele vem antes de um substantivo. Por isso que ele é um adjetivo, porque ele está acompanhando um substantivo. Então, para a pessoa I, eu uso my. Já a próxima figura aqui, nós temos we, nós, né? We study together, nós estudamos juntas. Our class is fun, a nossa aula é divertida, né? Então, nós temos aí a pessoa we, nós, e o pronome correspondente possessivo seria our, nós, nossa, nossos, nossas. Vocês poderiam dizer lá na sala de aula, our teacher is Ellen, né? A nossa professora é a Ellen. Prosseguindo, nós temos this is my sister, her name is Alicia. Ela, né? She, Alicia. Então, o nome dela, her name. Toda vez que eu me refiro a she, a ela, eu vou usar o pronome possessivo adjetivo her, dela. E para ele, eu vou usar o his. Olha o exemplo aí da figura. My dad has a blue car. Meu pai tem um carro azul. It's his favorite color. É a cor favorita de quem? Do meu pai, dele. Então, his. Próxima, eu estou falando de um objeto, de um livro. This book is new. Este livro é novo. A história desse livro é muito interessante. A história dele. Dele a gente acabou de ver que é his, né? Para homens. E para coisas, objetos neutro, eu vou usar it. Lembram? E o pronome possessivo adjetivo vai ser its. Então, this book is new. Vai ser its story is very interesting, né? A história dele, do livro, é muito interessante. Se eu disser assim, a casa do meu cachorro é grande. My dog's house is big. Então, its house is big. Its, porque eu estou me referindo ao cachorro, né? A próxima questão eu pergunto, what's your name? Qual é o seu nome? Your é usado no singular e no plural, pode ser seu, sua, seus, suas. E o their se refere a eles, né? Peter and Anne are my friends, né? O Pedro e a Ana são meus amigos. O pai deles, né, da Ana e do Pedro, é muito legal. Então eu falo, their father is very nice. Por que é their? Porque se refere a they, eles. Então vamos relembrar aí os pronomes pessoais, personal pronouns e os possessive adjectives. Então, I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. Então, são esses aí os pronomes que vocês vão ter que completar lá naquela questão ali comigo, já já. Finalizando, vamos praticar esse exercício aqui, completando. I, a pessoa eu, né? I love. Se a pessoa I, eu, então é meu, né? My. I love my cat. E o nome do meu gato é Neve, né? Olha ele lá, branquinho, né? Então, nome dele, né? Do gato, ele, neutro. Então, eu vou usar o it's. Na número 2, está lá a camisa número 10 do Neymar. E eu estou falando que o nome dele é Neymar, o nome de um homem, dele. Então, vai ser o his. His name is Neymar. Na terceira, que vocês vão já já observar aí a resposta correta, eu estou falando que o nome dessa garotinha aí é Branca de Neve. Ela está até com a maçãzinha que a bruxa vai já já oferecer para ela, né? Então, ou já ofereceu, né? Então, o nome dela é uma garota, ela, she. Então, o pronome possessivo correspondente a she é her. Her name is Snow White. O nome dela é Branca de Neve. E o último fala daquele motorista daquele school bus lá, o Yellow School Bus, muito comum nos Estados Unidos. The bus driver, né, o motorista do ônibus, is very friendly, é muito amigável. The bus driver is very friendly, não é ele, não é he. Então, o nome dele é Rick. Então, his name is Rick. Vamos checar? Olha só. I love my cat. My. Its name is Snow. Cat. It's. Number 2. His name is Neymar, porque é ele, né? O Neymar. Dele, o nome dele. A terceira é ela, então é her, dela.
her name, o nome dela. E o último, his, porque eu estou me referindo ao bus driver, o motorista de ônibus. Entendido aí? Então, voltando para a nossa AE, nós vamos completar com os pronomes. Não é a Paula? Então, qual desses pronomes aqui eu vou completar a frase lá de cima? Eu vou levar arrastando e solto lá. Vai ser o her, porque eu estou me referindo a Paula. Number 2. My brother and I. Meu irmão e eu, né? My brother and I live in Manaus. Meu irmão e eu moramos em Manaus. Então, a nossa casa é grande. Por que eu sei que é nossa? Porque se refere à pessoa eu e meu irmão, nós. Então, our house is big. Ok? Terceira questão. I study at Princess School. Muita gente confundiu e colocou it's aqui porque achou que se referia à escola, mas na verdade eu estou falando da pessoa eu estudo na escola Prince. Né? I study at Princess School. Então, a minha escola é próximo de um shopping center. Né? My school, olha o my aqui para completar. My school is near a shopping mall. Né? Muita gente errou essa questão. Número 4, my friends, meus amigos, já sei que são eles, então só de ver aqui, eu já sei que eu estou falando deles, né? Their parents. Os pais de quem? Dos meus amigos. My friends are at the park. Meus amigos estão no parque. But their parents are at work now. Mas os pais deles, desses meus amigos, está no plural, estão no trabalho agora. E o último, nós temos aí Manaus is a great city, né? Manaus é uma cidade grande, boa, bonita. E aqui eu estou falando dos rios e da natureza dessa cidade, nela. Então, é neutro. Its rivers and nature are beautiful. Estou falando que a natureza e os rios dessa cidade, da cidade de Manaus, os rios dela são formosos, né? São bonitos. Beautiful. Todo mundo entendeu essa questão? Próxima, nós temos aqui, começando a falar sobre números, os números de 0 a 100 que nós estudamos ainda lá na escola. E observem que aqui muita gente se confundiu e não entendeu o que era para fazer, mas é só ler a opção corretamente. Read the words below, leia as palavras abaixo, né? Below é abaixo, and complete the sequence, a sequência. Writing the missing numbers in words, escrevendo o número que está missing, faltando, em extenso, né? Com as palavras. Aqui está pedindo atenção. Digite em lowercase only, digite apenas em letra minúscula. Teve gente que escreveu com letra maiúscula, o sistema considerou errado, mas eu fui lá e fiz a correção e dei o ponto para quem acertou. Então aqui era para escrever o número que fica entre o número 11, e o número 13, que é o 13. Então o número que fica entre o 11 e o 13 é o 12, é o 12, né? Era essa a resposta. Ok? Próxima questão. Nós temos aqui a sexta questão agora. Vamos adiante. Também se refere ao número, só que agora é na sequência aqui, ó. 38, 38, 39, 39. Qual é o próximo? 40. 40. Eu enfatizei muito isso na sala de aula. O número 4 tem a letra U, 4, que é essa aqui, 4, 4. O 14 também tem o U, 14, lembram? Só que o 40 não tem o U, porque o O já tem o som do OU, né? Então a pronúncia é 40, né? 40. Era essa a opção correta. E muita gente colocou o U bem aqui. Não existe esse U. A resposta correta é 40, ok? 38, 39 e o 40. Próxima questão, de número 7. Vamos adiante com o próximo. E aí nós temos a sequência. 98, 88, 99, 99 seria 100.
Teve gente que colocou assim, 100, tá correto, 100, né? Também poderia ser 100, só que o sistema do computador no AVA, ele não aceitou porque o gabarito estava escrito 100, então quem colocou 100 automaticamente corrigiu como certo, e esse corrigiu como errado. Teve gente que também colocou um tracinho, um hífenzinho, também o computador considerou errado. Teve gente que colocou 100 or 100, duas respostas corretas, mas o computador considerou errado. O que eu fiz? Fui corrigir manualmente um, por isso que eu demorei um pouco a lançar a nota de vocês no SigaWeb, e a questão do sistema não aceita, mas a professora aqui aceitou, ok? Então tenham cuidado, usem apenas uma resposta. Não usem letra maiúscula, sempre minúscula. Não usem várias opções de resposta. Tentem ser o mais simples possível. 100 ou então 100. E se não considerar errado, não tem problema. Se o computador, o sistema considerar errado, a professora vai lá e corrige para você. Entendido? Próxima questão, de número 8. A questão de número 8, nós temos aí também para completar com letra minúscula a sequência do nosso númerozinho aqui que está faltando. Nós temos 60, 60, 70, 70, né? O número para completar e por último aqui o 90, né? O 90. Então eu tenho 60, 70, 90. O que está faltando? O 80, porque é de dezena em dezena. Tem que observar a sequência lógica, né? Então, teve gente que escreveu em português, bem assim, 80. Gente, é prova de inglês, não de língua portuguesa. Não era para traduzir. Jamais eu vou pedir tradução numa prova de inglês, a não ser que realmente haja uma necessidade de testar conhecimento do vocabulário, mas vai estar escrito assim, translate, né? Traduza. Mas aqui não está para traduzir. Então, a resposta correta é 80. Teve gente que colocou 8. 8, 8, não. Tem o Y. Todas as dezenas de 20 a 90 terminam em T e Y. Lembram disso? Então, 80, né? A pronúncia de 80. A questão próxima agora, e última, né? De número 9. Nós temos aí 2, né? Próximo número, para completar, 4, 5. Então, o que vem depois do 2? Vem o number 3. Acreditem, teve gente que fez isso. Ó. Posso colocar o número? Não, gente. Era para escrever em extenso, com as palavras, in words. Words são palavras, né? Então, a resposta correta, depois do 2, vem o 3, né? 2, 3, 4, 5. Ok? Próxima questão, de número 10, de outros tipos. Acabaram-se os números. Vamos agora observar a próxima questão. Outros tipos. Aqui eu tenho que completar, escolhendo aqui dentro da caixinha a pergunta que faz mais sentido para a resposta que eu tenho aqui. Observando que, assim como o número lá do 100 que eu falei para vocês pode ter sido 100 ou 100 e o computador deu errado mesmo estando correto, aqui também teve casos de alunos que tem a opção Luisa Miller. É um diálogo, né? A pessoa chega e diz: Hi, welcome to Seven Dance School. Bem-vinda à escola de dança Seven, né? E a pessoa faz uma pergunta para completar um formulário, ó, filling their forms in the computer, está preenchendo com os dados, porque ela é a recepcionista. Lucy works as a receptionist at a dance school, né? Ela trabalha como recepcionista lá nessa escola de dança.
Então, ela precisa entrevistar os novos alunos para preencher os formulários no computador. Every day, she needs to interview new students to fill in, preencher, né, their forms in their computer. E aí tinha que escolher a question correta para cada uma das respostas nessa conversation. Vamos tentar observar aí. Se a resposta é Luisa Miller, eu tenho as questions. What's your email address? Qual é o seu e-mail, o endereço de e-mail? How do you spell your last name? Como é que você soletra o seu sobrenome, né? Spell. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? How old are you? Quantos anos você está, né? Qual a sua idade? What's your address, please? Qual é o seu endereço, por favor? What's your name? Qual é o seu nome? What's your postcode? Qual é o seu CEP, né? What's your phone number? Qual é o seu número de telefone? And what's your full name? Seu nome completo. A resposta que o sistema do AVA considerou como correta é essa aqui, what's your full name? Quem colocou what's your name, só qual é o seu nome, o computador considerou errado, mas eu considerei correto, porque também estaria correto. Então, a melhor opção seria what's your full name? Por que full? Porque full é completo. Então, tem o first name e o last name, seu nome completo. Para a gente ficou meio esquisito, porque a gente geralmente tem 3 nomes, 4 nomes, né? Então, por isso que muita gente achou que seria correto só what's your name, e não what's your full name. Próxima opção, ela soletra o nome, o last name dela, Miller. M-I-L-L-E-R. Então, a opção correta seria How do you spell your last name? Como que você soletra o seu último nome, seu sobrenome? Essa resposta aqui está dizendo que é no dia 1º de janeiro. It's on January 1st. Então, qual seria a melhor opção aqui? When is your birthday? Né? Quando é o seu aniversário? É no dia 1º de janeiro. Lembrando que na resposta, eu estou me referindo ao birthday, né? Dia do aniversário. E a preposição on, antes do mês e do dia. E quando eu falo de datas, lembram que eu falei para vocês na sala de aula? Sempre vem o mês antes do dia, month and day. E o dia vem sempre um numeral ordinal, né? First, termina em ST. O nosso primeiro termina em O, a gente coloca o O no número 1, né? Primeiro, e o A, primeira. E no inglês, primeiro é first, então eu vou usar o ST. Second, termina em ND e assim por diante, ok? Próxima resposta, eu estou dizendo aqui, it's Luisa Miller 08 at, que é para arroba, né? At gmail dot, que é para ponto, né? .com. Então, a pergunta que eu quero fazer aqui é What's your email address? Que é o que a recepcionista quer saber. Qual é o seu endereço de e-mail, né? E a resposta está aí. É luisamiller08@gmail.com. It's luisamiller08 at gmail.com. Agora nós temos aí um número bem complexo. Teve gente que colocou What's your phone number? Qual é o seu número de telefone? E muita gente colocou What's your postcode? Qual é o seu CEP? Por quê? Porque é um número esquisito, a gente não tem esses prefixos aqui no Brasil, mas a resposta que o sistema considera correta é What's your phone number? Qual é o seu número de telefone? Mas quem colocou What's your postcode? Eu considerei correto também por se tratar de um número bem esquisito, né? Qual é o seu CEP? Geralmente CEP é um número bem esquisito, né? Então, a resposta mais coerente seria What's your phone number, ok? Mas quem colocou a outra, eu considerei correta. Finalizando aqui, nós temos a resposta 222, né? 3 vezes o número 2, 222 Baker Street. Lembram que quando eu falo de address, de endereço, eu sempre começo com o número da casa e o nome da rua. A palavra rua em inglês é street. Então, se eu tenho essa resposta aí, qual seria a melhor pergunta? How old are you? Qual a sua idade? Não, né? What's your phone number? Também não. A melhor opção aqui, what's your
address or address, nós temos duas pronúncias, né, para endereço. Address, address. Então, britânico e americano. Então, a pergunta seria, what's your address, please? E aí você tem a resposta. Rua Baker, número 222, né? 222 Baker Street. E finalizando a conversation da receptionist com a new student, da recepcionista com a aluna nova. Ok, thank you, no problem, né? Tudo bem. Voltando para outra questão aqui, a próxima, número 11, estamos quase no fim. Nós temos aí, na número 11, para você identificar occupations, né, as ocupações, jobs, os trabalhos. Então, nós temos também que digitar em letra minúscula. E teve gente que não fez isso, colocou tudo maiúscula, deu errado para tudo e a professora corrigiu e deu certo. Teve gente que também colocou ponto depois de escrever a palavra. E foi considerado errado, mas a professora foi lá e corrigiu e deu os seus pontos corretamente, ok? Sem problemas, sem prejuízos para ninguém. Então, number 1, vamos relembrar aí as occupations. A person who cuts people's hair and puts it into a style is called. Uma pessoa que corta o cabelo das outras pessoas, né, e coloca num estilo, né, bem legal, é chamado como? Teve gente que colocou hair e separou. Dresser, está errado. A palavra hairdresser é junto. Teve gente que separou e perdeu o ponto. É uma palavra junta. Tem gente que colocou no plural, hairdressers, eu considerei. Mas somente o computador não considerou, porque ele só considerou essa resposta. Teve aluno que colocou hair stylist. Também está correto. E eu dei ponto por isso. Mas a resposta que o nosso computador no sistema do AVA aceitou é hairdresser. Ok? Que a professora que fez a prova colocou essa resposta no gabarito e ele não aceita a outra. Mas os professores aceitam. A person who puts in and checks electrical wires is called. Que pessoa é essa que faz concertos, né? Coloca aqueles fios elétricos? Ele é chamado de eletricista, né? Então, electrician. Então, electrician. É essa a opção, electrician. Teve gente que colocou ponto assim, ó. Perdeu o ponto? Não. Só que o sistema do AVA não considerou correto, mas eu corrigi lá e dei o seu pontinho. Teve gente que esqueceu do C, ó. Electrician, não existe, é electrician, electrician. Number 3. A person with a medical degree who treats people that are sick is called, é o que a gente mais vê hoje em dia, é o povo agradecendo a essa profissão nessa pandemia aí, né? Que é o médico. Medical degree, que é o diploma de médico, só é o doctor. Não existe a palavra medic, como muita gente colocou. A resposta é doctor. Teve gente que colocou nurse. Uma enfermeira tem um diploma médico? Não, mas eu considerei, porque você entendeu que é alguém que trata as pessoas que estão doentes. Então, enfermeira também ajuda, né? Ela é mais uma auxiliar, né? Uma auxiliar. Mas eu dei correto, mas a resposta que o computador aceita é doctor. Número 4, number 4. This person is a trained cook who works in restaurants or hotels. Tem gente que colocou aqui cooker. Essa palavra não existe. Cozinheiro é cook. Mas eu já disse que ele é um cozinheiro, só que ele é um cozinheiro treinado que trabalha em restaurantes ou hotéis. Esse cozinheiro que manda em todos os outros, ele é treinado para isso, ele é o chefe que a gente aprendeu, né? Chefe. E a número 5, a person whose job is treat people's teeth, aquele que cuida, né? Treat, trata dos dentes. Teeth é o plural de tooth. One tooth, two teeth. É um dente, dois dentes.
Então, people's teeth, os dentes de quem? Das pessoas. Esse apóstrofo S indica posse, lembram disso? Então, estou falando de dentist, dentista, ok? E a última, this person gives advice to people, né? Esta pessoa dá conselho às outras pessoas about the law, sobre a lei, and speak for them in court. E falam por elas, né, por essas pessoas na corte. Quem é a pessoa que vai te representar lá na corte, lá no seu julgamento de alguma situação? Então, é o law, não é lei? Lawyer é o que vai te aconselhar, vai te representar diante do juiz, né? Diante do juizado. Quem? Lawyer, advogado. Entendido? Próxima questão, estamos quase no fim. Nós temos aqui questão de número 12, falando de rotina. Novamente, voltando a falar de rotina, na questão número 12, só que agora está pedindo que você descreva, né, a sua rotina, ok? Aqui, nesse caso, era para escrever um texto. Muita gente fez. Lá no nosso fórum, eu pedi que vocês escrevessem sobre a rotina de vocês. Muitos fizeram, né? Foi nota de AP. E quem treinou não teve nenhum problema para fazer o texto descrevendo a sua rotina de um dia típico, né? Então, olha aqui que ele pede. Routine is a sequence of regular actions, or, in other words, things we do every day. Então, a rotina é uma sequência de ações regulares, comuns no seu dia a dia, né? Que você faz todo dia. Em outras palavras. Então, a pergunta é: So, how do you describe a typical day in your life? Como é que você descreve um dia típico na sua vida? Imagine you are writing a post on your Facebook. Né? Imagine que você está escrevendo um comentário lá no seu Facebook about a typical day in your life. Quem não sabe o que é Facebook, é uma mídia que a gente posta fotos, fala da nossa vida e faz postagens de várias atividades que a gente faz no dia a dia. É bem divertido para quem gosta. Então, aqui tinha que escrever um texto sobre o que você faz pela manhã, pela tarde e à noite. Né? Write a text about what you do in the morning, afternoon and evening. Write about things you do in your free time. Também para escrever sobre tempo livre, né? As atividades que você faz no final de semana, no seu tempo livre. E por último aqui está dizendo para não esquecer de usar opening and closing phrases. Eu coloquei um exercício sobre isso, muita gente não fez, junto com os connectors lá na AP de vocês, a última AP, antes da revisão, que era para usar hi, hello, né, como opening, frases que iniciam um diálogo, num e-mail, numa postagem, né, cumprimentando a pessoa. E closing phrases é quando você diz até mais, né, see you, bye, adeus, love, com carinho, com amor, numa carta, num e-mail, numa mensagem, ok? Muita gente não fez isso, não começou a escrever hello, ou então hi, não fez isso. Eu tirei ponto? Não, porque esse assunto ele foi muito pouco falado lá no AVA para vocês, né? A apresentação, e muita gente nem fez o exercício, por isso que eu não tirei ponto de vocês por isso, ok? Mas fiquem atentos. Na próxima observem cada detalhe do que é para você responder. Teve gente que não respondeu tudo o que está pedindo. E lá no AVA eu pedi que vocês fizessem um parágrafo sobre a rotina de vocês, depois um outro parágrafo só sobre o que vocês fazem no final de semana. No nosso chat, a gente conversou muito, eu fiz várias perguntas para quem entrou lá no chat e participou, respondendo as minhas perguntas sobre isso. Nós treinamos bastante sobre isso. Só quem realmente não participou é que
não teve como, né, melhorar essa questão dessa prática. Então, o texto vocês podem acessar no AVA, a prova de vocês, e observar na revisão, feedback disponível, e ler os comentários que eu fiz a respeito dos erros e acertos de vocês em cada uma das questões, principalmente essa daqui, que eu escrevi vários comentários do que vocês erraram, para vocês aprenderem. A melhor forma de aprender é observar o que a gente errou para melhorar. Então, leiam no comentário do feedback de vocês lá na AE, ok? Agora as duas últimas questões, a número 13 e 14, para nós finalizarmos. A de número 13 e a de número 14, ambas falam de um professor fazendo prova oral, né? E vocês vão escrever a resposta, no caso aqui, escolher, múltipla escolha, a melhor pergunta para a resposta. Então, vamos relembrar? Quando a gente tem perguntas, geralmente, quando eu começo a resposta com yes or no, a gente já sabe diferenciar que uma yes/no question vai sempre começar com o verbo. Então, na letra C, por exemplo, do you spend time with your parents and friends? Você passa um tempinho assim com seus pais e com amigos? A minha resposta exige que você responda yes ou no. Por que eu sei que essa aqui, diferente das demais, é uma yes/no question? Porque começa com o verbo. E as demais? Todas elas começam com pronome interrogativo. É uma double H question. Eu busco informação. Lembra disso? Information questions starts with double H. And confirmation questions start with the verb and they are yes/no questions. Your answers are with yes or no. Lembraram disso? Perguntas que começam com os pronomes interrogativos, né? Question words, who, que é quem, where é onde, when é quando, when fala de tempo, where de lugar e o who de pessoas, né? Quem. Então eu já estou buscando a informação. Quem? Que pessoa é essa, né? Where? Que lugar é esse? Onde, né? When? Quando? Que tempo é esse? E a letra C eu exijo yes or no porque começa com o verbo auxiliar. Do you spend? Yes, I do. Or no, I don't. Então, aqui eu tenho na minha resposta yes or no? Não. Então, eu vou ler a minha resposta e eu já sei que a letra C não é. I usually spend time with my family and some friends. Eu usualmente passo um tempo com a minha família e com alguns amigos. Então, o que é que eu estou dando de informação para que você me pergunte uma dessas question words aqui? Who, where ou when? Qual é a melhor que vai fazer sentido aqui? Eu estou falando de lugar? Eu estou citando algum lugar? Não. Eu só estou dizendo o que eu faço, que é passar tempo com a minha família e alguns amigos. Então, eu não estou falando nem de lugar, nem de quando, porque eu não estou dizendo quando. On weekends, nos finais de semana, não tem aqui dizendo o tempo, quando, né? Ah, mas está falando usually. Usually é frequência, seria how often, né? Com que frequência, e não when, quando. A melhor resposta aqui, na verdade, a melhor pergunta para essa resposta seria a letra A. Who, porque eu estou falando de pessoas, ó, my family and some friends. Who do you spend time with on the weekends? Com quem você passa tempo nos finais de semana? With, que é com, vem no final da question, que antes da expressão de tempo nos finais de semana. Observem que na nossa língua portuguesa, a gente faz a pergunta com quem. A preposição com vem no início da minha pergunta. Mas no inglês, as perguntas que eu faço, eu jamais começo com a preposição. Então, with who, nesse caso, não estaria correto. Com quem, como a gente fala na nossa língua. Então, sempre a preposition with
vem depois, lá no final, quando a pergunta começa com who. Né? Who do you spend time with? Who do you like to go to the cinema with? E assim vai, ok? Até aqui